Olá, hoje a gente vai conversar sobre uns trechos bem interessantes do material Confiança Divina, um caminho de fé e paz. Oi. É um tema que toca muita gente, né? Essa questão de confiar em Deus, especialmente quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Exato. E o ponto central que o material explora, assim, gira em torno daquele versículo conhecido, Provérbios 3,5, sabe? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O texto usa muito esse versículo como base. Isso. Então, a nossa ideia aqui é desdobrar um pouco como o material vê essa confiança e como ela se opõe, né, àquela nossa tendência bem humana de querer ter o controle de tudo, de entender cada passo. É bem por aí. E começando por aí mesmo. O texto é bem direto nisso, né? Diz que a gente tem mania de querer controlar tudo. A gente tenta, né, entender, prever, planejar. Calcular riscos, faz parte da nossa natureza, eu acho. Tentar cercar tudo. Pois é, só que o material também dá um choque de realidade, falando que chega uma hora em que a vida escapa das nossas mãos. O que ele diz sobre isso? Sobre essa perda de controle. Então o material coloca isso como um ponto crucial, quase um momento de virada. É justamente aí, quando a gente percebe que não controla tudo, que Provérbios 3,5 entra como uma alternativa mesmo. Sabe? Uma alternativa de postura. Exato. A interpretação que o texto traz é que o versículo sugere uma troca de base, digamos assim. Sair do nosso entendimento, que é limitado, né, o não te apoies, e passar para a base da orientação divina, que o texto sugere ser mais firme, mesmo que a gente não enxergue tudo claramente. Entendi. O foco muda, né? Deixa de ser a nossa mente, a nossa capacidade, e passa a ser Deus. Isso. A fonte da segurança muda, e acho interessante como o material define essa confiança. Não é algo passivo, tipo, deixa rolar. Pelo contrário, né? É uma escolha, quase uma declaração assim. Deus, olha, mesmo sem entender, eu escolho acreditar que o Senhor está cuidando. Sim, uma decisão ativa. E tem aquela parte do solta esse peso. Parece que entregar as preocupações tem um efeito quase físico, né? Segundo o texto, pode aliviar a ansiedade, trazer um descanso. Que descanso seria esse? Olha, pelo que o material descreve, não é um descanso tipo ausência de problema, sabe? Mas uma paz que pode existir junto com os problemas. Uma serenidade para continuar agindo. Então não é inércia. Não, de jeito nenhum. E aí entra uma coisa importante que o texto bate bastante na tecla, a diferença entre confiar e ser passivo. Eles usam a expressão fé ativa. Fé ativa, o que seria isso exatamente? Não é ficar esperando sentado, sabe? É agir, é o caminhar mesmo quando a estrada está nublada. O material sugere que essa fé ativa significa tomar decisões, seguir adiante. Mas a motivação, a segurança para fazer isso, vem da crença de que tem uma orientação maior ali, mesmo sem ter o mapa completo na mão. Entendi. Então a confiança não paralisa. Pelo contrário, ela impulsiona a ação. Mas uma ação responsável, né? Exatamente. Impulsiona uma ação responsável. Só que sem aquele medo paralisante do desconhecido, entende? Isso levanta uma questão. Como que essa fé ativa se encaixa com a nossa necessidade de planejar, de ser responsável no dia a dia? O material dá alguma dica de como equilibrar isso? Confiar, mas ao mesmo tempo usar a cabeça, os recursos que a gente tem? É uma tensão real, né? O material não parece sugerir que a gente simplesmente largue mão de planejar ou de ser responsável. Acho que a ênfase está mais na atitude enquanto a gente age. Ação excessiva também. Entendi. A confiança entra aí, nesse espaço do que a gente não controla. Isso. Na aceitação de que, olha, nem tudo está na nossa mão, mas a gente pode agir mesmo assim, apoiado em algo maior. E para fechar, o texto ainda sugere algo bem prático, né? Um exercício quase. Pegar uma preocupação específica... Aquela que está tirando a paz, né? Essa mesmo. E fazer um ato de entrega. Falar mesmo. Senhor, eu confio, eu entrego isso nas tuas mãos. O que me chamou a atenção foi a sugestão de repetir isso. Por que repetir? O texto sugere repetir. Parece que a ideia é treinar a mente, o coração, sabe? O medo, a necessidade de controlar, isso vira quase um hábito mental, um padrão. Exato, um padrão. Então, repetir essa declaração de confiança toda vez que a ansiedade voltar seria como redirecionar o foco de propósito,
construir um caminho novo na mente, né? Trocar o trilho da preocupação pelo trilho da entrega confiante. Não é passe de mágica, claro. É uma disciplina. Uma disciplina contínua, então, para internalizar essa postura de fé ativa diante do que a gente não sabe, do que volta a assustar. Isso, exatamente. Então, resumindo o que a gente conversou a partir desses trechos, a confiança que o material descreve envolve largar mão, conscientemente, da nossa necessidade de controlar tudo e entender tudo. E não é ficar parado, é uma fé ativa, que permite seguir em frente e até encontrar paz, mesmo no meio da incerteza, baseado na crença de que existe um cuidado maior, um propósito que a gente não alcança totalmente. Perfeito. E isso, claro, deixa a gente pensando, né? Ecoando o que o material provoca. A gente vive numa cultura que valoriza tanto o controle, a previsão. A autossuficiência. Sim. Então, diante dessa proposta do texto de entregar o controle, de confiar no desconhecido guiado, como é que isso bate de frente ou se encaixa com as pressões do nosso dia a dia, por certeza? Como essa visão ressoa ou até causa estranhamento na forma como cada um lida com o inesperado, com a incerteza? É uma boa reflexão para levar, sem dúvida, como essa perspectiva conversa com a nossa própria vida.